Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos falar sobre o livro de Gênesis. E haja luz, então se fez, e haja céu, e haja terra. Canto muito bem, né, gente? Então vamos lá. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, de ativar o sininho e deixar o seu joinha para vocês não perderem nenhum conteúdo que sair aqui no canal. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre um livro que eu acredito que seja o mais importante da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Então, bora lá que eu vou contar para vocês o que eu achei sobre essa minha leitura. Bom, gente, em janeiro, eu sei que a gente já tá em fevereiro, já no meio de fevereiro, mas em janeiro eu concluí o meu primeiro livro da Bíblia, que foi Gênesis. Parei. Tô lendo assim bem devagar, mas o que importa é que eu concluí o primeiro livro. Então, concluí o primeiro livro, que foi Gênesis. A palavra Gênesis, ela vem do grego e significa origem. E o primeiro livro da Bíblia se trata exatamente sobre isso, a origem do mundo, o início, a origem das pessoas, a origem do pecado, a origem do trabalho, a origem do céu, da terra, da luz, da escuridão. Isso é o que é relatado no primeiro livro da Bíblia. Eu acredito muito que Gênesis seja um dos livros mais importantes da Bíblia, porque ele relata o início de tudo, como tudo começou, como tudo surgiu, como surgiu o casamento, como surgiu o pecado. Tô com uma cola aqui, viu, gente? Porque eu anotei muita coisa. E eu acho que, assim, ele serve para que a gente entenda a origem e o significado de muita coisa. Como, por exemplo, o pecado. Como que a gente vai entender que a gente precisava de um salvador, sendo que a gente não sabe a origem do pecado? Como que a gente entender o porquê Deus mandou Jesus para salvar a humanidade, sendo que a gente não entende como surgiu o pecado? Então, Gênesis, ele explica exatamente isso, como surgiu o pecado. Então, eu creio que Gênesis é um livro muito importante por tratar de temas assim bem importantes que surgiram lá no início e que a gente leva até hoje para nossa vida, como, por exemplo, casamento, os idiomas, várias línguas que tem pelo mundo, por que existem várias línguas. Então, isso tudo é explicado em Gênesis. Gente, eu queria falar para vocês, assim, que o que eu estou falando aqui, o que eu irei falar aqui, é sobre, assim, o que eu li, o que eu pesquisei na internet, que eu tive curiosidade de dar uma pesquisada. E só isso, porque eu não entendo absolutamente nada sobre religião, não entendo nada sobre a Bíblia, eu não estudei pra isso. Então, assim, se eu estiver falando alguma coisa errada, relevem, porque eu não entendo sobre o assunto, não domino, não estudo sobre ele. Assim, não sei ao certo quando que foi que Gênesis foi escrito, né? Mas a gente sabe que quem escreveu foi Moisés durante o Êxodo, né? Que foi o período em que eles ficaram brigando com o faraó para soltar o povo hebreu lá. Mas isso aí é para outro vídeo, tá? Então, enfim, a gente sabe que quem escreveu Gênesis foi Moisés, mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. Eu acho que é isso. 1400 anos antes de Cristo. E isso é mais ou menos tal que diz os cientistas, a gente não tem nada comprovado perante a isso. Acredito muito em que Gênesis foi um livro que ele foi criado por inspiração divina, assim, ele foi escrito por Moisés, mas por inspiração divina, sabe? Acho que Deus conversou com ele igual Deus conversou com Abraão. Então eu acho que ele foi sonhando, porque assim, eu não li Êxodo, tá, gente? Então eu não sei a história de como surgiu a escrita de Gênesis, se fala alguma coisa sobre isso. Eu estou falando apenas sobre Gênesis.
Então, o que eu acho foi que foi escrito sobre a presença divina, né? Porque assim, se só tava Deus lá, na hora que ele falou assim, haja luz, como que alguém ia saber se só Deus estava lá? Então eu acredito que Deus inspirou Moisés, contou para ele tudo o que aconteceu, para chegar onde chegou na escrita de Gênesis. Porque não foi igual a Mateus, que Mateus fala sobre Jesus, fala sobre o povo, sobre os milagres que Jesus fez. Então, assim, alguém escreveu porque viu, né? Eu não lembro quem escreveu João, ou quem escreveu Mateus. Eu não lembro se foi João. Eu não lembro quem escreveu Mateus, gente, mas enfim, isso é pauta para outro vídeo. Mas quem escreveu ali Mateus sabe o que se passou, sabia, porque teve gente que viveu lá e contou. Tipo, eu fui, eu tava. E é isso. Então eu acho que foi uma inspiração divina para escrever Gênesis. Gente, rapidinho aqui. Eu falei do João. E sabe por que eu falei do João? Porque eu tinha lido aqui no meu roteirinho. Porque quem escreveu... O que João escreveu foi Apocalipse, então acho que isso aí ficou na minha cabeça. Agora, quem escreveu Mateus é uma incógnita que eu conto quando eu descobrir. O livro de Gênesis, ele se inicia com a terra, sem forma e vazia. Então Deus vai lá e cria tudo. Os animais, as plantações, os pássaros, que se encaixam nos animais. Mas ele cria tudo. E aí ele cria a escuridão, cria a luz, que é aquela famosa frase, haja luz. O homem, para viver em perfeita harmonia com ele. Depois da costela do homem, ele cria a mulher, que é Adão e Eva. E aí a gente tem o início das coisas, que é o início da união, o início do casamento. Então é isso. E aí eles vivem todo mundo em perfeita harmonia no Jardim do Éden, que é como Deus chamou o jardim lá que ele ofereceu para Adão e Eva. Depois disso tudo, da criação, de Deus ter criado o mundo, de ter criado o homem, de ter criado a mulher, aí vem o relato no capítulo 3, onde vem a desobediência, que Eva foi lá, comeu o fruto proibido e deu para Adão também comer o fruto proibido. Então ali a gente teve o início, que foi o pecado. Aí com isso, que a Eva foi lá, comeu a fruta, deu pra Adão, e eles desobedeceram a Deus, eles acabaram sendo expulsos do paraíso. E acabou que a gente perdeu todas as mordomias que nós teríamos. E aqui, em Gênesis, Gênesis capítulo 3, versículo 15, a gente tem a primeira promessa de Deus, que foi: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre as suas descendências e os descendentes dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui tá falando da serpente. Então essa foi a primeira promessa que encontramos na Bíblia. Depois disso, que Adão e Eva foi expulsos do Éden. Então, depois disso, Adão e Eva, eles saíram do paraíso e eles tiveram muitos filhos. 2 deles, que são os mais importantes e são citados na Bíblia, são Caim e Abel. Caim mata Abel. E aí, a gente tem a origem do quê? Dos assassinatos. E da inveja, né? Porque por pura inveja, Caim acabou matando Abel. Então aí tivemos origem a inveja e a maldade, o assassinato, o mal de um humano com o outro. E mais uma coisa, gente, a inveja é um dos 7 pecados capitais. Então Caim acabou indo embora, porque o Adão e Eva não queriam que eles ficassem junto ali com eles. E ele acabou indo embora, fugindo. E Deus manchou as mãos dele, né? Que eu não lembro mais direito dessa parte, mas Deus manchou as mãos dele para provar para ele que todo mundo saberia que ele tinha cometido um assassinato, né? Que ele tinha feito coisa errada. Então ele foi embora. Adão e Eva continuaram a vida normalmente, tiveram outros filhos e um deles foi Sete. Sete, no futuro, os filhos dele acabou se misturando com os filhos de Caim
E aí, gente, a merda tava feita porque o mal se espalhou pelo mundo. E assim Deus conheceu um homem muito bom chamado Noé. Aí se inicia a história de Noé com Deus, onde Deus fala para Noé que vai mandar uma forte chuva e o Noé precisa construir uma arca onde pessoas e animais que estiverem nessa arca irão se salvar. E Noé tenta avisar todo mundo, mas ninguém acredita em Noé. E, enfim, Noé constrói essa arca e coloca 2 animais de cada espécie, um macho e uma fêmea, e a família dele dentro dessa arca, e de fato chove 40 dias e 40 noites, como Deus havia falado para ele. Então, depois disso, dessa chuva de 40 dias e 40 noites, para de chover, aí Noé sai da arca, a família dele sai, os animais, então aqui a gente tem um recomeço. E aí, com o recomeço, eles vão se multiplicando até chegar na história da Torre de Babel. Que é aqui nessa história onde Deus confunde a língua das pessoas, a língua dos povos. E aqui, mais uma vez, a gente vê que o ser humano se acha melhor que Deus. Então, eles querem construir uma torre que chegue aos céus, que cheguem próximos aos céus. Para que eles não consigam construir essa torre gigante, Deus confunde as línguas. Então ninguém mais entende ninguém entende mais o que o outro fala. Então aí, beleza, acabou, não vai ter mais torre. E aí é isso, a gente tem a origem dos idiomas. Aí, gente, a partir de Gênesis, mais precisamente, versículo 12... começa uma das minhas histórias favoritas, que é Abraão. Gente, Abraão, eu acho que Abraão foi um homem, acho que um dos principais da história de Gênesis, acho que até mesmo da história da Bíblia. Então, eu acho que ele deve ser bastante citado em outros livros, porque para mim, a visão que eu tive dele é que ele foi um homem muito importante. Então, aqui se inicia a história de Abraão, de Sara ou Sarai, seus chamados, seus descendentes e mais uma promessa que Deus fez. Então temos aqui a segunda promessa. Eu vou ler aqui a promessa para vocês, é no capítulo 12, versículo 2. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Então aqui, gente, mais uma promessa de Deus. Da história de Abraão, nós também teremos a história de Sodoma e Gomorra, que foi a história da mulher do Ló, onde ela virou sal. Gente, eu gosto muito dessa história. Então a gente também acompanha um pouquinho, né, quando Ló, ele se separa de Abraão e vai morar, né, em Sodoma, Gomorra. Eu acho que é Sodoma que ele vai morar. E aí acaba que Deus também vai destruir aquela cidade. Abraão intercede por eles, pede a Deus que não faça isso. A gente acompanha também a história da Sara, que ela é estéril, o sonho dela é ser mãe, o sonho dela é ter um filho. E ela é estéril. Só que Deus já havia falado para Abraão da promessa, né, aquela que eu li para vocês, que ele teria um filho, mas como Sarai era estéril, a Sara, né, ela era estéril, ela deu sua serva, Agar, para se deitar com Abraão. Então ela teve Ismael, que não é o filho da promessa. Então depois, quando eles já estão velhinhos, Sarai também já está velhinha, vem Ismael, que Ismael sim é o filho da promessa. Temos aquela história onde Deus pede para Abraão sacrificar seu único filho. E por tanto amor a Deus, por ser tão fiel a Deus, ele vai até o monte para sacrificar esse filho. Então Deus percebe que realmente ele é fiel a ele. E ele não deixa, óbvio, que Deus sacrifique o seu único filho. Gente, me corrigindo, ele não deixa, Deus não deixa que Abraão sacrifique o seu único filho. Depois disso, gente, a história ela continua, Isaac cresce,
conhece a Rebeca e acabam se casando. A Rebeca engravida de gêmeos. E aí temos início de uma nova história, que é a história de Esaú e Jacó, os gêmeos. Então, o Esaú é o primogênito, porque ele nasceu primeiro, mas Jacó acaba enganando ele e pegando a bênção da primogenitura, né? Ele também engana Isaac e acaba pegando essa bênção que é do irmão dele, Esaú. Então, Esaú fica muito revoltado e, assim, quer matar o irmão dele. Então, Esaú se muda para a cidade da mãe dele e começa a trabalhar pro irmão da sua mãe, que é o Labão. A gente começa a acompanhar uma outra história, que é a história de Jacó, onde Jacó conhece Lia e Raquel, e ele se apaixona por Raquel e começa a trabalhar pro Labão, e com a promessa de que ele vai se casar com Raquel, mas no dia do casamento o Labão engana ele e ele acaba se deitando com a Lia, acaba se casando com a Lia sem perceber. Sem perceber assim, né, gente? Ele estava um pouquinho alterado, é o que eu imagino. Aí ele acaba deitando com a Lia, acaba se casando com ela, e aí ele promete pro Labão mais um tempo de trabalho para ele se casar com a Raquel. E aí Jacó tem 12 filhos. Então Jacó ele decide que ele vai voltar para a terra do seu pai, da sua família, e nesse meio tempo ele acaba lutando com Deus. E aí, por ser persistente, por conseguir vencer essa batalha, por lutar com Deus ali e não desistir, Deus acaba trocando o nome dele para Israel. Aí surgem as tribos de Israel, porque os filhos de Israel, né, eles procriam, né, eles têm os filhos dele, e aí tem o início das tribos de Israel. Gente, dessa história de Israel, a gente vai começar a acompanhar uma das minhas histórias favoritas, e a lenda do Abraão, né, que na novela Gênesis foi a coisa mais linda, que é a história de José. José, ele era totalmente desprezado pelos irmãos dele. Os irmãos dele tinham inveja pelo tratamento que Israel, que era o pai deles, tinha com ele em especial. Então os irmãos sentiam uma inveja daquilo. Eles vendem José como escravo e falam para Israel que José foi morto por um animal. E aí pegam a túnica, que também essa túnica gerou alguma briga entre os irmãos, e entrega para Israel com sangue, falando que ele foi atacado e não encontraram o corpo. Então José, lá vendido para os escravos, ele foi vendido para o Egito e acaba trabalhando com Potifar. Depois de um tempo trabalhando para Potifar, José acaba sendo acusado injustamente e sendo preso. E depois de um tempo preso, José acaba interpretando sonhos de 2 funcionários do faraó que também estão presos, e esse sonho acaba se cumprindo. O sonho das 2 pessoas, né, que ele interpretou, acaba se cumprindo. E um deles acaba criando uma amizade com o José. Então José pede para ele não esquecer dele em algum momento que acontecer assim, que ele precisar de alguma coisa, tipo, ajudar ele, pra ajudar ele, sabe? Pra não esquecer dele. E acaba que essa pessoa acaba esquecendo dele. Eu não lembro o nome direito dele. Mas enfim, ele acaba esquecendo do José, passam-se anos, então o faraó começa a ter uns sonhos estranhos e ninguém consegue decifrar esses sonhos. Então aí esse cara tem um estalo e fala que conhece uma pessoa que poderia ajudar o faraó. E aí o faraó manda chamar José. O faraó chama José, José consegue interpretar, essa palavra é muito complicada, interpretar o sonho do faraó, os sonhos, na verdade, né, que foram 2, ele consegue interpretar os sonhos do faraó, e o faraó acaba ganhando a confiança do faraó, então o faraó torna ele o governador de toda a terra do Egito. Em paralelo a isso, a gente tem a história do Judá, que perdeu seus 2 filhos por desobediência, porque desobedeceram a Deus, por não quererem ter filhos, por
maltratar a esposa, e enfim. E Judá também perde essa esposa e, sem saber, acaba se deitando com Tamar, tendo filhos com Tamar. E o Judá, ele se deitou com a Tamar porque ele achou que ela era uma prostituta, porque ela se disfarçou. E a Tamar, ela era nora do Judá, né? Então, por ter 2 filhos mortos, né, casados com ela e depois mortos, que morreram, ele preferiu mandar ela embora, né, pra terra do pai dela, prometendo que quando mais novo crescesse, iria se casar com ela, e isso nunca se cumpriu. Então ela se vestiu de prostituta pra acabar ganhando a atenção dele e acaba deitando com ele. E aí a gente acompanha, né, toda essa história. E depois disso tudo, Judá resolve que ele vai voltar para as terras do pai dele. E, gente, a fome vem, que foi um dos sonhos que José interpretou do faraó, que o Egito ia passar por uma onda de muita fome. Então, o sonho é cumprido e a fome vem, e os 10 irmãos de José são obrigados a se deslocar ao Egito para conseguir comer. Então, os irmãos do José chegam ao Egito, ele reconhece os irmãos dele e acaba pedindo para prendê-los. E aí eles informam, né, pra ele que lá na cidade tá passando muita fome, não sei o quê. E ele não acredita muito, não acredita assim, né? Aí ele prende um dos irmãos e pede que eles voltem pra casa do pai deles e traga o irmão mais novo. E aí é o que de fato eles fazem, eles vão embora pra casa e José dá comida pra eles, né? Só que não pega o dinheiro continua com eles, então eles chegam lá e falam pra Isaac tudo o que aconteceu. Ismael. Israel. Eles contam pra Israel tudo o que aconteceu, então Israel não quer que ele leve o primogênito não, o filho mais novo, ele não quer deixar que o filho mais novo vá para o Egito, porque já perdeu José, ele não quer perder outro filho, mas por fim acaba permitindo, então os irmãos voltam para resgatar o filho, né? E aí José recebe eles, José oferece um banquete para eles, a fim de conhecer o irmão, né? E assim, ele na mesa ele coloca em ordem todos os irmãos percebem, mas não levam isso em consideração. Ele coloca os irmãos em ordem, sentados na mesa, do mais velho ao mais novo. Mas ele ainda não se revelou como José, como irmão deles, né? Ele tem o nome de Zafenat Paleia, porque como ele agora trabalha pro Egito, então o faraó trocou o nome dele, então ele se apresenta por esse nome, Zafenat Paleia. Então os irmãos vão embora e José pede pro servo dele colocar um copo de prata dentro da bolsa do mais novo. É isso que o servo dele faz, e na hora que os irmãos estão indo embora, José manda eles irem atrás e trazê-los de volta, porque eles tinham roubado ele. Então, quando os irmãos chegam, José pergunta: como que vocês podem fazer isso comigo? Porque eu ofereci para vocês comida, eu ofereci um banquete, vocês me traíram. E aí, enfim, José vai prender o irmão mais novo, então eles clamam para ele, pedem muito que ele não faça isso. Judá chora muito, porque Judá sempre se sentiu muito culpado por não ter protegido José, porque José confiava muito nele. Então ele se sente muito culpado, então ele pede, pelo amor de Deus, que não fique com o irmão mais novo, que fique com ele, que prenda ele, deixe o irmão ir embora, que ele assume os erros do irmão. Enfim, depois de todo esse drama, José acaba se revelando para eles. Aí, gente, aqui no capítulo 45, versículo 5, a gente tem a seguinte frase de José: foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. E um pouquinho mais pra frente, no versículo 7, ele diz assim: Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Pouquinho mais pra frente, no versículo 9, José fala: Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. E, gente, a história de José é muito, 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 muito linda, mas ele sofreu
muito, muito, muito para chegar onde ele chegou, sendo governador de toda a terra do Egito. Mas como eu li agora nos versículos para vocês, realmente Deus mandou ele lá por um propósito. Ele tinha um motivo para acontecer tudo o que aconteceu com ele. E Deus sempre foi presente com José. E José nunca deixou de acreditar em Deus. E aí chega a parte feliz da história, que é a hora que o faraó chama a família de José para morar no Egito. E aí tem um encontro lindíssimo, que pelo menos na novela foi a coisa mais linda. E aqui na Bíblia também foi bonito de se ler. Que foi o encontro de José com o pai. Que fazia muitos e muitos anos, né, que ele não via. Que ele não sabia que José estava nem vivo. Os irmãos acabaram voltando e contando para ele que pai, José tá vivo. Aí contaram a verdade, óbvio, né? Que eles acabaram fazendo com José. Mas o que importava agora é que ele estava vivo e que ele era governador de todo o Egito. E aí, gente, em Gênesis novamente, capítulo 46, versículo 3, Deus fala com Jacó. E aí temos outra promessa: não tenha medo de descer ao Egito, pois farei de sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta. E José estará ao seu lado quando você morrer. Gente, Israel, Jacó, vai até o Egito, encontra seu querido filho, José. Eles choram por um longo tempo. E aí, enfim, as famílias se mudam, Jacó acaba abençoando o faraó. Nessa altura, né, do campeonato, José já tem filhos, então Jacó também abençoa os 2 filhos de José. Jacó também abençoa os seus filhos, todos os seus filhos, seus 12 filhos. Jacó abençoa cada um deles. E aí, gente, Jacó já tá chegando no fim da vida. Mas isso é o que é relatado na Bíblia, tá? Na novela, eles não continuam dessa parte, né? Mas aí a gente acompanha na Bíblia a morte de Jacó. Então, o Jacó, ele deseja ser enterrado junto com a sua esposa, Raquel, Lia. Então, o José volta com o corpo dele para Canaã e sepulta onde foi sepultado Isaac e Raquel, onde foi sepultada Lia. Se eu não me engano, é no mesmo local que foi sepultado a Sara. Então, temos aí a morte do Jacó, foi bastante triste. E depois disso, gente, a gente acompanha só mais um pouquinho, né, da vida do José e dos irmãos no Egito. E depois a gente tem a morte de José. José, ele morreu com exatos 110 anos. E aí, como, né, a tradição dos egípcios, eles embalsamaram ele e colocou ele num caixão egípcio. E ele foi enterrado no Egito. E assim, a gente tem o fim do livro de Gênesis. E, gente, desculpa, né, não sei se o vídeo ficou um pouquinho longo, se eu enrolei demais pra falar algumas coisas, é porque, assim, eu anotei alguns tópicos, mas outros eu fui tirando mesmo da minha cabeça conforme eu fui lembrando. Teve bastante coisa que eu comparei muito com a novela, porque foi uma das novelas que eu assisti recentemente, né, no ano passado. Então tá muito vivo na minha cabeça, né, tudo que se passou na novela. E quando eu li também, eu comparei bastante coisa com o que aconteceu na novela e do que tá escrito na Bíblia. É uma novela boa, indico pra quem quiser assistir. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Bíblia, mas não quiser ler a Bíblia, então assista a novela, que trata bastante firme das coisas que são tratadas na Bíblia. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço desculpas novamente se eu errei alguma coisa, se eu falei demais.
E lembrando vocês, como eu disse no começo do vídeo, eu não domino a Bíblia, eu não estudo a Bíblia, eu só peguei ela e li. E então eu vim contar pra vocês um pouquinho da história, mas sem, assim, teor de estudos, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e eu pretendo trazer mais vídeos como esse, com outros livros da Bíblia aqui pro canal e eu espero que vocês gostem. Se vocês gostou, deixe seu comentário que eu vou gostar muito de saber o que vocês acharam. E um beijo enorme e até o próximo vídeo desse canal.